O livro da mamãe, o Manual da Gravidez e Amamentação, chega à segunda edição e teve direito a relançamento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Dr. Cecim El Rascar é médico pediatra nascido no Paraná, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele atua como médico pediatra há 30 anos e já atendeu mais de 500 mil pacientes. Veja a reportagem. Tio Cecim, é assim que é conhecido o pediatra mais famoso da cidade. Há mais de 35 anos, ele exerce a profissão que escolheu com muito amor. E foi pela experiência e dedicação que Simone escolheu um médico para ser pediatra do seu filho. Eu e meu esposo, quando eu estava grávida, a gente decidiu buscar pelo tio, já quando eu estava grávida. Até agora a gente tem sido bem atendido e tem sempre buscado soluções quando o Gabriel está doente e ele sempre acerta. Dr. Cecim acredita já ter atendido mais de 500 mil pacientes em 38 anos de trabalho. E hoje, além de continuar exercendo a profissão, ele lança a segunda edição do livro da mamãe, da gravidez à amamentação. E o bacana do livro do Dr. Cecim El Rascar é que, além da participação de outros profissionais da saúde, ele também conta com depoimentos de mães sobre as suas experiências. Bem-vindo, Dr. Cecim, à Educação e Cidadania. Obrigado, boa noite, Odete. Está feliz com esse lançamento? Muito feliz. Na verdade, na pediatria, aquilo que mais importa para nós, como pediatra, na nossa ação, é fazer com que a mãe amamente. Então, isso é o nosso grande desejo. Por quê? Porque se a mãe amamentar, nós vamos ter bebês muito mais saudáveis, bebês muito mais felizes e depois vamos ter crianças e adolescentes e adultos muito mais saudáveis. Agora, nesse livro aqui, o senhor anexou depoimentos de profissionais de outras áreas da enfermagem, né? Como das áreas, como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dermatologista, fonoaudiólogo e, inclusive, profissionais de especialistas em células-troncos, né? O que mudou? O senhor lançou esse livro em 2003, foi a primeira edição, vendeu 5 mil exemplares e agora, 9 anos, o senhor vem com essa nova edição e com todas as informações desses profissionais. O que mudou na medicina, na pediatria, nesse período todo? Assim, ó, 2 focos importantes, tá? A grande adesão das mães à amamentação. Então, nesse período que a gente construiu no consciente e no subconsciente das jovens, das crianças, das mulheres, das famílias, o grande desejo hoje, 100% das mulheres querem amamentar, coisa que há tempos atrás metade queria. Então a gente... E esse foco que os senhores dão, né, como pediatras, na amamentação, se deve a quê? Quer dizer, qual a importância do leite materno e qual a diferença de uma criança que é amamentada pela mãe de uma criança que já de início ela vai de leite em pó? Olha, é como se você criasse um Volkswagen e criasse um Volvo, entendeu? O Volvo é o leite materno, o Fusquinha é o leite do pó. Agora entendeu? você acabou com o Fusquinha. Entendeu? Por quê? O leite materno, ele vem na temperatura certa, ele não é contaminado, ele não dá alergia, ele custa 0. Afetivamente, ele vai ser muito melhor, porque a criança, o emocional da criança, ele vai ficar vai crescer muito mais seguro. Agora, doutor, tem alguma coisa que eu acho que as mães precisam entender, porque amamentar é um gesto bonito, tem todas essas qualidades que o senhor acaba de mencionar, mas para muitas mães, amamentar é muito sofrido. O que a mãe tem que aprender para que amamentar seja, assim, um momento prazeroso, não só para o bebê, mas para a mãe também? Quando ela se prepara adequadamente, o momento é prazeroso. Então, a primeira causa de dor é quando a pega do bebê não é suficiente. Então, quando a mãe não consegue fazer com que o bebê pegue toda a auréola, em vez de pegar só a pontinha do mamilo, tá? Então, quando ele pega só a ponta, ele acaba mordendo, machucando e aí sangra que a mãe entendeu. Quando a mãe abre a boquinha do bebê, faz o bebê pegar tudo, toda aquela parte escura, ela não tem dor. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a mãe ter leite suficiente e não estar nervosa, não estar estressada. Então, o estresse da mãe, a tensão nesse período, que é um período muito difícil para ela, de transição, se ela está estressada, é como se o leite não descesse.
É muito importante o que o senhor está falando, e eu queria alertar as mamães de primeira viagem, porque o doutor Cecim falou que muitas crianças, muitos bebês com cólica, essa cólica, às vezes, ela não vem somente da qualidade do leite que a mãe passa, não é, doutor Cecim? Mas também do estresse da mãe. Hoje, isso é uma batalha minha, desde que meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, Azor, há mais de 35 anos, quando a minha mulher tomava Coca-Cola, daquela época era assim, era moda, né? O meu filho chorava de cólica. Eu falava para os médicos, eu era estudante, e todo mundo ria. Hoje, passado 35 anos, este ano acabou de terminar um congresso mundial de nutrição, cujos temas principais foram trabalhos sobre amamentação, sobre composição do leite materno. E hoje se provou que o leite materno, ele muda de acordo com o que a mãe se alimenta, de acordo com o estado emocional da mãe e de acordo com o estado espiritual da mãe. O senhor disse para mim que antes, aqui no intervalo, de que a amamentação ela deve seguir 5 passos. Quais são eles? Primeiro, a mulher pode adiar tudo na vida dela, menos a amamentação. Então, nesse período, nesses 6 meses, que é o ideal que ela amamente, ela tem que adiar todos os projetos e concentrar tudo na amamentação. Aí, primeiro, ela tem que descansar bastante. Se ela não descansar, ela não vai produzir leite suficiente. Então, todas as tarefas que não sejam amamentar devem ser dadas para outra pessoa. Então, primeiro passo, descansar. Segundo, não sentir sede. Por quê? Porque até ela ganhar o bebê, ela só precisava de água para ela. E o que aconteceu com o peito dela? Encheu. Encheu do quê? De pó. Então, o que ela precisa? Água para renovar. Então, se ela não tiver água suficiente, o leite não vai descer, não vai ter leite. Então, terceiro passo. Então, não sentir sede, tomar chá, ou chá de funcho, chá de capim-limão, e hoje tem um chá muito bom que é o chá misto da mamãe. E se isso não for suficiente, existem 2 medicamentos que aumentam o leite. O primeiro é a metoclopramida, que ela toma 3 vezes por dia, e o segundo é o Superide, que ele tem como efeito colateral produzir leite e como efeito bom deixar a mãe mais disposta para amamentar. Muito bacana. Hoje estou recebendo aqui no Educação e Cidadania o pediatra Cecim El Hascar, que está lançando a 2ª edição do seu livro da mamãe. Bem, mais completo que o primeiro. Daqui a pouquinho a gente volta com esse papo. Você está acompanhando o Educação e Cidadania aqui na Record News e eu estou conversando hoje o pediatra Cecim El Hascar, que está lançando, né, o seu 2º livro da mamãe, e ele tem muita dica para as jovens mamães. E eu queria entrar direto no assunto, porque o senhor já falou tudo da amamentação. Assadura de bebê. Eu conheço uma jovem mãe que está se batendo com a assadura. Aquela pomada do kit de bebê que eles dão quando a mamãe nasce, quando o neném nasce, não funcionou. Daí ela já trocou de fraldinha. Agora ela voltou para o pediatra, agora está passando maisena no neném. Isso pode dar certo? Ele mama no peito ou mama no peito? Tá. Então, assim, ó, primeiro, vamos falar da prevenção. Então, a gente sempre diz para as mães assim, ó, para a prevenção de assadura, primeira coisa, não usar lenço umedecido, usar sempre água ou então chá de camomila. Segundo, usar uma fralda sempre de boa qualidade, que não solte cheiro. E terceiro, tá? Só usa a pomada quando a criança tem assadura. Se ela tem assadura, normalmente assim, por irritação, se ela tem só uma irritação, você usa só uma pomada preventiva à base de óxido de zinco ou de calêndula. Se isso não resolve, se tem bolinha, você tem monilha, que é o sapinho que aparece ali. Aí você tem que usar uma substância que mata a monilha, normalmente nistatina ou cetoconazol. Bem, agora, época de Páscoa, agora vamos crescer a nossa criança. Tá? Chega do bebê. Época de Páscoa, chocolate, a família é a que mais degrada a garotada, né? É o tio que dá um ovo, é a tia, é a avó, é o avô, é o pai. Como fazer essa garotada consumir chocolate e não acabar doente daqui a uma semana? Eu penso que a família poderia dividir os presentes, né? Um dá chocolate, um dá um brinquedo, um dá uma roupa. Então, assim, ó, a família devia dar um chocolate, um ovo, entendeu? Uma caixinha, e o restante dos presentes ser outra coisa. Porque aquilo vai ficar em casa, vai estragar, a criança vai comer demais, na segunda-feira vão estar tudo com diarreia e vômito, com dor abdominal, e também prestar bem atenção. 2 tipos de crianças especiais. A criança que tem alergia ao leite de vaca, então tem que usar um ovo que não tenha
leite de vaca na composição. Olha, tem que prestar atenção para isso também, entendeu? não é? Não dá. E segundo, a criança que tem intolerância à lactose, então tem que usar um ovo que não tenha lactose, porque senão ela vai ter os sintomas da alergia ou os sintomas da intolerância. Passou a alegria da Páscoa, começa uma tragédia de problemas. Exatamente. Doutor, nós estamos assim, clima, né? Nós estamos assim, dias quentíssimos de verão, noites de outono, algumas regiões já, não é? Com isso, problemas respiratórios, toda aquela encrenca que a gente sabe que acomete as crianças, adultos também, mas as crianças são mais frágeis, né? Como prevenir tudo isso? Olha, a criança não tem jeito, ela vai ficar doente, porque entre 6 meses e 3 anos, ela vai ter que fazer uma coisa chamada memória imunológica. Então, ela vai ficar várias vezes doente para fazer a memória, mas depois de 3 anos ela não fica mais doente. Então, o que tu pode diminuir isso? Primeiro, quanto mais contato com outras crianças doentes, mais ela vai ficar. Então, qualquer criança doente que passar por ela, ela vai captar aquele vírus. Então, escolas com menos criança e quando ficar doente, ficar em casa. Segundo, permeabilizar o nariz. É fundamental a gente permeabilizar o nariz, sempre desobstruir ele com soro, lavar com soro, fazer um bom controle ambiental. Por quê? Porque o nosso pulmão de fora é o nariz. Então, o nariz tem 3 funções, que é umedecer o ar, filtrar o ar e aquecer o ar para que ele vá para o pulmão certinho. Então, quando tranca o nariz e abre a boca, esse ar direto na garganta faz com que as crianças fiquem muito doentes. Agora, doutor, o senhor que pesquisa muito, está com um novo livro na praça, o que existe de novidade em termos da medicina para que os pais, né, eles se antenem e eles eduquem seu filho no sentido de prevenir problemas de saúde? Quer dizer, qual é a melhor dica que o senhor dá para esses pais, não é, que têm filhos em casa, nessa idade de 1 a 6, 7 anos de idade? Que cuidados que eles podem ter? Ó, nós temos dois lados bem paralelos. Primeiro, a saúde física, tá? Então, a saúde física vem amamentação e depois dieta natural. Então, assim, ó, toda família, quando for ao supermercado, qualquer produto que ela pegar, ela tem que perguntar, é natural? Vem da natureza? Então, eu compro e tenho em casa. Não é natural, não vem da natureza, não compro. Não Fast food, nem pensar. Nem pensar, porque assim, a criança só vai comer aquilo que lhe é oferecido. Então, a criança não vai comer, ela não tem salário. Eu sempre digo para a mãe, teu filho não tem salário? Teu filho não tem mesário, então ele só vai comer aquilo que a mãe ofertar. Interessante, criança não tem salário, então os pais é que têm que oferecer alimentação, exatamente, né? Então assim, o pai, em vez de trazer um monte de doce, de bolacha, traga uma sacola cheia de frutas e aquilo a criança vai aprendendo a comer. Então, primeira coisa, a história do comer adequadamente. E o segundo, a história do limite. Com tantos anos de pediatria, quais são os maiores absurdos que o senhor já viu em seu consultório? Olha, os absurdos são tantos. Assim, ó, normalmente, os maus hábitos dos pais que as crianças acabam imitando. Seja ele na nutrição, ou seja ele na falta de limite. Então, por exemplo, uma criança que permite que bata na cara da mãe, entendeu? Uma criança que permite gritar com a mãe ou com o pai, entendeu? E aquilo é uma inversão. Então, essa criança vai para a rua fazer a mesma coisa. E se minha mãe permite que eu faça isso com ela, eu vou fazer com qualquer pessoa. Porque a mãe é a consciência da criança. E se a consciência da criança permite que ela faça coisas erradas, ela vai fazer fora de casa. E isso chega ao seu consultório? Muito. Esse tipo de situação? E assim, uma coisa muito interessante, como é que você sabe como uma criança é agressiva? Geralmente, tem um aquário bonito. A maioria das crianças que acabam batendo no aquário, no peixinho ali, geralmente são crianças que têm algum tipo de agressividade em casa. Mas essa criança agressiva, ela não é um reflexo da agressividade dos seus próprios pais, do ambiente familiar? Exatamente, ela reflete. Por quê? Porque a criança é, no fundo, um papagaio. Ela imita o que o pai faz e o que a mãe faz, mas essencialmente a mãe. Então, a mãe, cada vez mais, ela é a responsável pelo futuro do seu filho. Então, eu sempre digo para a mãe, ensine e só permita que o seu filho faça o que é certo. Porque se você der isso em casa, ele vai fazer na rua. E ele vai ser um adolescente e um adulto feliz. Ok, doutor Ceci, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelas suas dicas às mães. O seu livro, ele pode ser encontrado aonde? Ou lá na Clínica Tio Cecim, ou na livraria Livros e Livros. A clínica fica onde?
A clínica fica no centro e pode ligar para lá, 3211-5582, ou então subindo a Presidente Coutinho, é a terceira rua esquerda. Isso rua aqui no centro de Florianópolis. Em Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente no Educação e Cidadania. Feliz Páscoa para o senhor. Obrigado igualmente e feliz Páscoa para todos.